Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento, sou especialista em finanças pessoais, criptomoeda, blockchain, finanças descentralizadas e nós vamos abordar agora todo o assunto relacionado a criptomoedas nessa nossa terceira temporada do podcast Financeiro para Tontos. Como prometido, trago a versão em vídeo para você que está assistindo aí do YouTube e eu já quero deixar aqui para vocês, de início, para a gente entender melhor o que são as criptomoedas e por que elas estão se tornando cada vez mais relevantes para a gente, tá? Primeiro a gente precisa entender que o que é uma criptomoeda? O próprio nome já diz, é uma moeda criptografada, tá? Ela está totalmente atrelada ao digital. Bacana? Então uma criptomoeda, teoricamente, ela deveria ser uma moeda protegida por criptografia. A maioria, eu acredito que comece nesse conceito. Mas para a gente entender um pouquinho melhor a diferença entre as criptomoedas, né, e a relevância que isso traz para a nossa vida, é entender que existe uma diferença muito grande, por exemplo, entre o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, e todas as outras criptomoedas que surgiram. A gente vai abordar isso mais um pouquinho ao longo desse nosso episódio, tá? E por que está se tornando cada vez mais relevante para a gente as criptomoedas? Primeiro, a gente precisa entender que mais de 95% do dinheiro que a gente usa hoje é digital. 5%, menos do que isso, eu acredito que 97% seja o dado correto, do dinheiro que a gente usa seja digital. 3% é dinheiro físico. Então a gente já está no caminho de usar o dinheiro 100% digital. O que são 3%? Muito pouco. Inclusive a gente tem projetos de criação de CBDCs aí, a gente vai ouvir muito falar sobre isso, inclusive agora estão abordando o assunto de moeda comum do Mercosul, enfim, eu acho isso um pouquinho complicado, mas é entender que até os governos estão adotando a tecnologia criptográfica, porque o governo não vai deixar a gente usar o dinheiro como se fosse nosso, né? O dinheiro é sempre do governo, enfim. Mas essa ideia de digital para as moedas também. Então, a gente vai ver em pouco tempo o nosso dinheiro se tornando 100% digital. Como a gente já vê no nosso dia a dia, basta você aí olhar a sua conta do banco, né? Enfim, o que você usa, como você paga, e você vai ver que a maioria das coisas é no digital. Então a relevância das cripto na nossa vida, ela vem justamente disso, porque há uma necessidade desesperada de se acompanhar a tecnologia. E quando surge uma tecnologia nesse sentido, né, parecida, por exemplo, como o Bitcoin, tem uma corrida mundial para que se adote e seja o primeiro a chegar lá. Mas aí agora a gente vai falar sobre essa diferença grande, né? Primeiro a primeira criptomoeda que foi criada, a gente já falou sobre o Bitcoin aqui em alguns episódios anteriores, mas eu quero dar uma pincelada para a gente contextualizar e deixar tudo bem redondinho dentro desse episódio, tá? O Bitcoin ele foi criado lá em 2009, tá? Foi a primeira criptomoeda. A importância do Bitcoin não foi só simplesmente por ter se criado uma criptomoeda, uma moeda descentralizada, completamente fora do governo, né? E a intenção disso foi muito nobre, mas também a tecnologia que veio junto com o Bitcoin, que é o blockchain, né? Porque o que acontece? O Bitcoin ele foi criado com a intenção de se ter liberdade e autonomia. Então, quando você tem um Bitcoin, você é dono do seu próprio dinheiro. E, às vezes, é difícil a gente entender esse conceito, porque quando a gente fala assim, o dinheiro está na minha carteira, o dinheiro está no banco, então ele é meu. Então, na verdade, ele não é seu. O dinheiro que você usa é o dinheiro do governo, o dinheiro vai ser sempre do governo. E você está sujeito às mudanças do governo, como, por exemplo, inflação. Gravei um episódio falando sobre inflação e sobre a influência direta do governo com relação a isso. O quanto o seu dinheiro perde poder de compra, perde valor de acordo com as decisões do governo, o que é completamente diferente do Bitcoin. Bitcoin não tem inflação, muito pelo contrário, né? A gente tem sempre valorização no Bitcoin. Primeiro, porque ele é 100% descentralizado, não tem ninguém ditando para você o quanto você deve usar de Bitcoin, o quanto você deve transferir, se você tem que pagar imposto de Bitcoin, quantos Bitcoins você deve ter, não existe isso. Né? Um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin. O valor do Bitcoin é o próprio Bitcoin. Hoje a gente
cota o Bitcoin, por exemplo, em dólar ou em real, a gente faz esses comparativos porque, como não existe uma adesão profunda ainda, a gente tende a dar valor àquilo que a gente não conhece ainda. Só que o Bitcoin, sendo completamente diferente, porque o valor dele é em si mesmo, né? Enquanto as pessoas não tiverem essa consciência, a gente vai estar sempre vendo o Bitcoin subindo de valor, descendo de valor, né? E por quê? Porque a gente ainda usa a moeda fiduciária como dinheiro. E a partir do momento que isso parar de acontecer, e o Bitcoin, como já está se tornando uma reserva de valor, né, a gente vai ver que talvez outras moedas usem o Bitcoin como parâmetro, e não ao contrário. E eu acredito que isso esteja próximo de acontecer, não vai demorar muito, entende? Porque eu entendo que o Bitcoin, ele é uma disrupção não só tecnológica, mas também mental. Porque quando é que nós vimos no mundo um dinheiro que não fosse do governo? Muito difícil. Desde que o dinheiro é dinheiro, os governos interferem. Então, a importância do Bitcoin na economia é saber que esse dinheiro, ele é 100% nosso. E não tem ninguém que determine o seu valor ou como ele deve ser usado. Isso é importantíssimo entender, tá? Então, a importância das criptomoedas, e aí por que tem essa diferença do Bitcoin, que eu falo do Bitcoin e das outras criptomoedas? Por quê? O Bitcoin ele surgiu com uma ideia, e as outras criptos que aproveitaram essa tecnologia blockchain, eles fizeram uma revolução financeira. Então, quando a gente fala de mercado descentralizado, por exemplo, a gente entende que o Bitcoin ele é descentralizado porque não tem ninguém tomando conta ali. Mas a gente pode tomar uma parte do descentralizado, que é o seguinte, é a moeda que não é atrelada ao governo, mas sim a uma instituição. Mesmo que essa instituição centralize a moeda, como vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Ethereum, né? O Ethereum é uma plataforma financeira onde se desenvolve tecnologia e aplicativos financeiros. E ele tem a sua criptomoeda, o Ether, que é usado única e exclusivamente para pagamento de taxas dessa rede. Então é dado como recompensa o Ether para quem ajuda a manutenção da rede, seja minerando, agora no caso seria o Proof of Stake, né, quem guarda os Ethereums ali para que tenha liquidez e as coisas funcionem do jeito certo, você acaba ganhando uma recompensa. Dentro desse ecossistema do Ethereum são criados vários outros aplicativos e redes de segunda camada que nos ajudam a ter um mundo financeiro, né, um ecossistema financeiro, de certa forma descentralizado, porque o que você tem hoje como opções são os bancos, corretoras e tudo mais atrelado a uma moeda governamental. Mas quando você tem um sistema que traz isso de forma particular, você tem opções. E você tem opções até não só de descentralização, de certa forma, mas também a opção de fugir da moeda fiduciária. Então você tem toda uma oportunidade de fazer empréstimos, né, de fazer consignado, de tokenização, né, de criar pools de liquidez, de ser o seu próprio banco, de ganhar taxas emprestando o seu dinheiro ou simplesmente deixando ele lá como liquidez, poupança, todos os tipos de investimento que nós temos hoje no mercado tradicional, hoje nós temos a possibilidade de ter no mercado descentralizado, teoricamente, porque como eu disse, você tem uma certa centralização nesses aplicativos, porque você tem uma equipe por trás, você tem quem monitora, você tem quem faz manutenção, você tem os rostos conhecidos atrás desse ecossistema, dessa blockchain, o que é completamente diferente no Bitcoin. O Bitcoin não tem ninguém. Você teve um cara que foi um santo da tecnologia e também da economia, chamado Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, ninguém o conhece, ninguém sabe realmente quem ele é, e que nos deu esse presente maravilhoso que é o Bitcoin. Então você não tem um rosto, você não tem alguém por trás do Bitcoin. Você tem todas as pessoas que aderiram à rede, à tecnologia, à blockchain, fazendo a manutenção, tendo votações, dando pitacos para melhorias, né, de forma descentralizada. Isso é incrível. Falamos um pouquinho da importância das criptomoedas, a diferença das outras criptos para o Bitcoin, mas qual é a finalidade disso tudo, né? O uso disso tudo. Primeiro,
privacidade, né? Infelizmente, hoje nós não temos privacidade com o nosso dinheiro. Tudo que a gente faz, a gente deve satisfação ao governo. Mas quando você lida com criptografia, né, quando você lida com criptomoedas, você tem muito mais privacidade. Hoje você faz uma transferência, um TED, um Pix, ou seja lá o que for, né? Você tem todos os seus dados fornecidos para o governo daquelas transações que você fez. Tudo que entra, que sai da sua conta, os empréstimos que você faz, os seus investimentos, tudo está ali no teu CPF, está tudo aberto para o governo, né? E você é obrigado a pagar os impostos sobre isso. Não estou dizendo que a gente não deve pagar os nossos impostos, não tem nada a ver com isso. A gente deve pagar, mas não mais do que aquilo que é necessário, né? E é tudo muito transparente, transparente no sentido de não privado, né? É tudo muito aberto, todas as pessoas têm acesso aos seus dados ali. Inclusive, de vez em quando a gente vê vazamento de dados aí, onde CPF, telefone, endereço de e-mail, senhas são vazados diariamente, né? Principalmente quem cai em golpes, e a gente sabe como é que a coisa funciona, né? Já nas criptomoedas, o que a gente tem é uma privacidade completamente diferente do que a gente está habituado a ter, certo? Então, qual é a diferença das criptomoedas? Você tem uma privacidade muito maior. Por quê? Todas as transações que você faz, a não ser que você dê o seu nome, o seu CPF, para quem você dá o seu endereço de carteira pública, né? A pessoa vai ter seus dados. Senão, ninguém tem acesso a esses dados. O número de carteira, ele é seu. Tá tudo registrado na blockchain. O dia que foi transferido, quando foi transferido, a hora, se você quis mandar uma mensagem. É um livro contábil completo ali dentro da blockchain. Só que ele é privado porque ninguém vê o Felipe ali. Vê o meu endereço de carteira unicamente. Entende? Então, a não ser que eu queira me mostrar, ninguém vai saber que foi eu que movimentei aquele dinheiro. Então, eu tenho completa privacidade e segurança. Por quê? Porque para a pessoa que eu estou transferindo, ou para quem quer que queira auditar aquela carteira, todos os dados vão estar ali. Entendeu? Quanto dinheiro tem ali, quanto dinheiro foi transferido, né? A hora que foi transferido, para qual carteira foi transferido. Então você consegue auditar isso de uma forma muito simples, clara, objetiva, tudo com transparência, mas diferente do governo, com privacidade. Entende? E a gente fala também com relação a investimento, né? Porque as criptomoedas hoje, a gente está num período de adoção, né? Assim como aconteceu com a internet, né? Enfim, toda a tecnologia que foi surgindo e começou-se com poucas pessoas aderindo e quando a gente foi ver, o mundo inteiro estava usando. As criptomoedas hoje estão num período de crescimento. Nós temos pouco mais de 2% da população mundial que realmente usa criptomoedas. E a gente vê situações hoje, por exemplo, como El Salvador, adotando criptomoedas como moeda do governo, como moeda fiduciária, moeda de curso legal. Né? El Salvador fez isso com o Bitcoin, temos alguns outros países tornando o Bitcoin legal também, como moeda de curso legal. E isso é super interessante porque começam com os pequenos, né, que são os disruptores, né, são os primeiros a aderirem à tecnologia. E essa galera vai mostrando que o negócio funciona e quando a gente vai ver, tá tudo acontecendo no mundo inteiro. E é aquele velho ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. É assim que funciona. Então, se hoje, por exemplo, como a gente enxerga as criptomoedas atreladas à moeda fiduciária, a gente vê uma valorização em moeda fiduciária, talvez seja o momento de você entrar investindo em criptomoedas, que a gente teve um período, estamos em período de recessão, entrando em recessão, então a gente vê o preço das coisas sempre muito ali embaixo. Só que esses períodos de recessão causados por governos, né, eles estão com os dias contados, porque a partir do momento em que nós temos todo um mundo de finanças descentralizadas ao nosso favor, né, que isso vai acontecer, a gente não vai ter mais esses períodos tão longos ou agressivos de recessão, porque nós vamos ter opções com o nosso dinheiro, vamos ter opções de sair dessas enrascadas que os governos nos põem, como por exemplo a gente viu a Argentina com mais de 90% de inflação, né, nos últimos anos aí que aconteceu, em 2022 por exemplo. E qual a alternativa dos argentinos? Migrar para outras moedas mais fortes ou para criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin.
É o Bitcoin que salva essas pessoas, né? Porque justamente ele não está atrelado a um governo. Bacana? Então, falamos um pouquinho disso, esse impacto na economia global que as criptomoedas têm e vão ter ainda mais, cada vez mais, né? Tanto nos investimentos quanto na economia, principalmente se a gente vê o Bitcoin se tornando uma reserva de valor mundial, a gente vê tudo atrelado a uma moeda descentralizada, então a gente tem uma certa fuga dos governos com relação a isso aí, né? E é isso. Não quero que o episódio fique muito longo e cansativo, mas espero que vocês tenham compreendido aí a importância das criptomoedas, essa diferença entre o Bitcoin e as outras criptomoedas, o impacto que isso causa e a importância de você aderir o quanto antes, não só à tecnologia, mas também como essa oportunidade que pode passar num piscar de olhos. Bacana? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Espero vocês na próxima. E como prometido, talvez eu tenha cometido um errozinho, que eu falei 2 episódios por dia para quem está ouvindo só o podcast. Para quem está lá no YouTube, viu que eu coloquei uma correção. Eu não consigo fazer 2 episódios por dia. Eu consigo fazer um episódio por semana ou 2 no máximo por semana. Beleza? Então é isso aí. Espero vocês na próxima. Valeu. Até mais.